Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento e a paz que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Quero estar agradecendo pelas pessoas que têm dado visualizações, né? Deus abençoe muito a vida de vocês, né? E que tenham um ótimo dia. Vamos dando continuidade ao ensino à necessidade universal da salvação em Cristo, né? Estamos dando a sétima aula hoje e amanhã terminaremos para honra e glória do nome do Senhor. E já vamos começar, acho que quarta-feira, se Deus quiser. Justificação somente pela fé em Jesus. Estou grata ao Senhor pela vida de cada um. A necessidade da salvação da humanidade. A universalidade e o jugo do pecado. Eu estava meditando sobre essa palavra, o jugo do pecado, o jugo, né? E eu tentando trazer alguma coisa para, assim, simular alguma coisa para vocês entenderem melhor. Esse jugo, antigamente, as pessoas que tinham os seus animais, tinham as suas terras para fazer plantio, eles colocavam uma coisa assim dentro nas costas do animal, para o animal vir arrastar uma peça que arava a terra, deixava a terra bem lisinha por ele fazer os seus plantios. E muitas vezes esse jugo aqui pesado, acho que a dificuldade era tão grande para o animal que ele tinha dificuldade até de levantar o pescoço. Então ele ficava assim e ia direto, né, para fazer aquilo que o seu dono, né, ordenava que ele fizesse. Assim é o homem debaixo do pecado. O homem debaixo desse jugo, ele não tem como, a gente vai ver ao longo da lição que ele não tem como se sobressair desse jugo do pecado sem ser pela maravilhosa graça de Deus, né? Sem clamar a Deus e reconhecer que precisa de ajuda. A universalidade e o jugo do pecado. A argumentação de Paulo em Romanos 3:9 até o 20 é que tanto os judeus como tanto os gentios como os judeus sem Cristo estão debaixo da condenação do pecado. Isso está em Romanos 3:9. Romanos 3:9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, todos estão debaixo desse mesmo jugo do pecado. Da condenação do pecado. Debaixo da condenação do pecado. A raça humana sem Cristo está sob o domínio do pecado. A expressão grega hypon, traduzida como debaixo do pecado, tem o seguinte sentido: no poder de debaixo da autoridade, né? Essa mesma construção gramatical ocorre em Mateus 8:9. Nessa passagem encontramos o centurião dizendo: tenho soldados por debaixo de mim. Vamos ver Romanos 8:9. Pois também eu sou homem sobre autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado fazer isto, e ele o faz. Ele disse que tinha soldados ao seu dispor, soldado ao seu domínio. Ele dizia ao soldado, vai, o soldado ia. Ele dizia, o soldado vem, e o soldado vinha. Né? Assim mesmo é aquela pessoa que está debaixo do jugo do pecado. Ele obedece e atende à voz do seu Senhor, aquele que ele serve, por qual ele serve. Né? Se está debaixo do jugo do pecado, ele está debaixo do Senhor que ele ou ela serve. Ou seja, estão debaixo da condenação. Né? Todos. Soldados.
que em português tem o sentido de as minhas ordens. A ideia de Paulo é mostrar que a humanidade em seu estado natural está separada de Cristo. Portanto, sobre o domínio do pecado, é incapaz de libertar-se por si só, né? É incapaz do homem se libertar desse emaranhado que o pecado ele traz para a vida do homem, que ele não consegue se sobressair, né, dessa condição, desse emaranhado, desse jugo do pecado, o qual o homem ou a mulher serve sem reconhecer, né, que precisa de ajuda, porque nenhum homem por si só, a gente aprendeu aqui pelo Espírito Santo e através dessa palavra, que nenhuma pessoa por si só ele consegue se sobressair desse jugo do pecado, desse emaranhado, né, que o pecado ele causa na vida do homem, sem antes reconhecer que precisa da justificação, de alguém para justificar, né, diante do acusador, diante do adversário. Valores e comportamento. Outras duas verdades que podemos perceber na argumentação de Paulo em Romanos 3, 10 a 18, estão relacionadas com o caráter e a conduta. O pecado distorceu valores e comportamento na sociedade. Valores invertidos são marca de uma humanidade caída. Somente em Cristo eles podem ser reorientados. Né? Esse distorcer o caráter e a conduta, eu me lembro muito bem quando eu era muito adolescente em casa, papai tinha um caminhão e a gente passou a semana todinha trabalhando, que ele sempre teve um comérciozinho, e ele levava a gente à praia. E eu tinha vergonha de ficar de trás de praia na frente do meu pai e da minha mãe. E mesmo no tempo, eu tendo marido, eu tinha vergonha de ir para casa do meu pai e dormir com meu marido, porque eu tinha vergonha. E até hoje eu sou meio assim. Por quê? Porque o pecado, ele distorce isso. O que é certo é errado e o que é errado fica certo, né? Falar do jovem se guardar hoje em dia é motivo de chacota, é motivo de risada. Mas por quê? Porque o pecado ele distorceu o caráter das pessoas e a conduta. Hoje em dia é normal, muitas vezes até os pais, eles permitem que os filhos, às vezes jovens, não sabem nem o que está fazendo com seus filhos. Às vezes jovem, adolescente, conhece alguém, já traz para dentro de casa, já dorme como se fosse marido e mulher. Ou seja, isso é uma coisa, isso hoje em dia é uma coisa normal. Mas a Bíblia não diz que isso é normal. Então é o pecado que faz isso na vida do homem, esse emaranhado de coisas que traz para trazer a confusão, né? E as pessoas ficam sem saber o que é certo e o que é errado. Mas o que é certo a Bíblia ensina, né? Quem procura aprender na palavra de Deus vai saber como Deus ele ensina como o pai, como a mãe proceder com o seu filho ou com sua filha, o esposo com a esposa com o esposo, porque até aqui os conselhos, né? Então, por consequência de todo do jugo do homem viver debaixo do jugo desse pecado, dessa ordem pelo qual ele foi assenhoreado, ele não consegue separar. Então, hoje em dia é muito normal isso. Por isso que hoje em dia a sociedade ela está totalmente distorcida da vontade que Deus quer para as pessoas, né? Para a nossa vida. É por isso que Paulo diz que todos estão debaixo do mesmo jugo. Ou seja, cada um que está servindo ao seu Senhor sabe quem é que está servindo ao espírito das trevas ou aquele que está servindo ao Senhor. Cada um é obediente àquele Senhor que ele serve, né? Se tá servindo ao Senhor, tá debaixo da mão de Deus e sob a autoridade de Deus e o domínio do Espírito Santo. E quem está servindo ao mundo e sua concupiscência está sob o domínio desse mundo mau e perverso que a gente estamos vivendo. Então são essas coisas que o pecado ele trouxe, esse emaranhado na vida do homem, na vida da mulher, e que hoje em dia as coisas passou a ser tudo tão normal, mas a Bíblia diz que não vos conformeis, né? Paulo disse, não vos conformeis
com este mundo, mas transformar pela renovação do santo evangelho. Ninguém vai abrir a boca e dizer que não ouviu o evangelho, né, que está debaixo desse jugo, porque não sabia, quando um dia que chegar lá, um dia que chegar para prestar conta, ninguém vai dizer isso. Por quê? Porque hoje em dia tem tanta gente pregando o evangelho, prega nas redes sociais, sempre na família tem um irmão, uma irmã, um parente, um pai e a mãe que é crente que fala a verdade. Mesmo aquele que não fala, mas o seu comportamento mostra que ele é diferente. Então ninguém vai ter desculpa de chegar diante do céu, diante de Deus e dizer que não ouviu a palavra de Deus. Porque hoje são muitas portas que Deus abriu, né? Para ouvir a palavra de Deus, para muitas oportunidades que as pessoas têm de aceitar Jesus e de saber que há uma necessidade da salvação na vida das pessoas e que não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa, porque de uma maneira ou de outra as pessoas estão ouvindo falar de Jesus. O mundo está debaixo desse emaranhado. O mundo está debaixo desse jugo do pecado, né? A sociedade distorcendo aquilo que é certo do que é... Distorcendo o que é certo é errado, o que é errado é certo, né? Se guardar é motivo de chacota, né? O jovem, o moço, a moça, se guardar é motivo de chacota, né? Mas um dia a gente vai ter que prestar conta, vai ter que prestar conta, então a gente tem que ter cuidado hoje, hoje é tempo de preparação, né? Vamos aprender, vamos chegar a isso no tempo o tempo da graça, vamos entrar para o assunto da justificação só por meio de Jesus, e a gente vai aprender muita coisa, Deus vai nos ajudar, que Deus abençoe e que Deus nos ajude, que na paz.